Canal Brasil Pátria do Evangelho, 9ª palestra, As Virtudes Cristãs. Resumo das ideias de Jesus sobre a existência, a vida do ser humano. Jesus tem uma história ao longo da qual foi construindo o seu conhecimento, diferenciando-se do nível médio da cultura terrena. Na medida em que vivenciou, em que desenvolveu experiências de vida, foi se fazendo presente através da força do seu exemplo, da intensidade de sua coerência, da inovação e clareza do conhecimento que alcançou. O significado da síntese que construiu a respeito da existência do ser humano, da vida, pode ser avaliado em um pequeno resumo de suas ideias. Deus único é o Pai de todos, todos são iguais perante Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o espírito, e ame seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas estão contidos nela. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam, e ore por aqueles que o perseguem e caluniam. Aquele dentre vós que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Eu não digo que deva perdoar a seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Reconcilie-se com seu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Não julgue a fim de que não seja julgado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fora da caridade não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade, a vida em sua multiplicidade, diversidade e alteridade. Seus ensinamentos, seu comportamento e os exemplos de outras pessoas que se identificaram com sua proposta foram desenhando, construindo um código, um padrão de referência fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres. E em decorrência no amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância, na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral como defesa, promoção da vida. Jesus foi assim progressivamente, ao longo de sua vida, criando o que a humanidade chamaria posteriormente de virtudes cristãs. Jesus é padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu próprio futuro. Jesus é exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Reflexões sobre as virtudes cristãs. As chamadas virtudes cristãs são aquelas que foram trazidas ao conhecimento da humanidade pelo mais do que iluminado e eloquente Mestre Jesus, as quais, embora muito enfatizadas por ele à sua época, e exaustivamente apregoadas desde sua morte até a atualidade, têm sido ainda muito pouco praticadas pela grande maioria dos seres humanos. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bondoso, caridoso, trabalhador, humilde, são, dentre muitas outras, as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desvalorizam e enfraquecem. A verdadeira virtude cristã consiste em praticar o bem por um impulso espontâneo, sem que se tenha de lutar com nenhum sentimento contrário. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, e por isso os bons sentimentos
não lhes custa um esforço. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços, despojando-se pouco a pouco de seus defeitos, de suas imperfeições. As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investir no aprendizado moral ao longo da sua vida. O bem se lhes tornou um hábito. Não existe virtuoso sem modéstia, visto que o virtuoso é aquele que pratica as virtudes em quaisquer situações, sem pensar nelas, vivenciando-as de forma natural, sem precisar do raciocínio para tal, porque eles já estão desenvolvidos na sua essência espiritual. Eles nem percebem o quanto são virtuosos, visto que as praticam instintivamente em determinadas situações. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois de fato a principal qualidade, a humildade, a modéstia, e sobra-lhe o vício oposto, o orgulho. A virtude digna desse nome não gosta de exibir-se, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paula, por exemplo, era virtuoso. Todos os homens de bem ignoram que são virtuosos. Deixam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. As criaturas verdadeiramente virtuosas desconhecem que o são. Em geral, o homem que busca fazer, de forma consciente ou não, o desenvolvimento da virtude cristã, sente-se um homem bom, porque é trabalhador, porque vai ao trabalho todos os dias até aposentar-se, sóbrio, porque não bebe bebida alcoólica, ou faz apenas socialmente, modesto, porque não proclama suas virtudes a todo instante, sente-se feliz e orgulhoso de si. Isso é apenas um início do progresso espiritual. Ser bom, ser trabalhador, sóbrio e modesto é muito mais do que se pensa, porque essas qualidades são igualmente importantes em muitas outras situações. Há sempre que ser lembrado que Deus traz sempre o bem e somente o bem. O mal que existe nos corações dos homens é criação humana, fruto da sua ignorância das leis divinas e da sua rebeldia em aceitá-las. O homem de bem, assim reconhecido por algumas ações generosas que tenha praticado, considerando-se ainda um modelo de virtude, em realidade não o é, visto que o virtuoso é, acima de tudo, modesto, não pensa em tirar nenhuma vantagem do que faz, porque sabe que faz o que deve ser naturalmente feito, não precisando, pois, de aplausos e recompensas de qualquer espécie. Sempre que se faz o bem com ostentação, esse bem, embora beneficie alguém ou outros, não beneficia o que o pratica, porque não lhe causa melhoria interna. Pode até fazer amigos que, em uma diferente situação, podem ser-lhes úteis, mas ele não está desenvolvendo seu potencial de pretensão que existe em si, desde a sua criação. É natural a pessoa que faz o bem sentir dentro de si satisfação e prazer com o que fez, mas se sente necessidade de divulgar essa satisfação para receber elogios, está alimentando seu amor próprio, seu orgulho e sua vaidade, quando deveria eliminá-los de si. Obstáculos à prática das virtudes cristãs. Há dois grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento de virtudes cristãs no ser humano: o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Quanto ao interesse pessoal, este é o sinal mais característico da imperfeição. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que seja ferido, contrariado seu interesse pessoal, para que deixe de lado a prática da virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal,
pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Quanto ao apego às coisas materiais, ele constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, tanto menos compreende o que está fazendo aqui neste planeta. O materialismo presente na sociedade moderna, associados aos desregamentos morais, produz efeitos negativos na mente e no sentimento das pessoas que aspiram a um mundo melhor. Entretanto, a humanidade está sempre amparada pela providência divina, que permite o renascimento de cristãos mais esclarecidos em bondade e em conhecimento, a fim de impulsionar o desenvolvimento da sociedade humana. A respeito, se esclarece que a virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, na terra o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, percebe-se que sobre a erva daninha há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem em intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, constenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que os vícios morais se manifestam afrontosamente em plena luz. Faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a roda conducente a cada um deles. Característica das pessoas virtuosas. As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico. São espíritos que fazem o bem de forma natural e, mesmo se colocadas perante condições adversas, demonstram conquistas adquiridas anteriormente. Encontram-se muito distantes da santidade, entretanto revelam-se como espíritos que lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custa, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. A verdadeira virtude consiste em praticar o bem por um impulso espontâneo, sem que se tenha de lutar com nenhum sentimento contrário. Os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso, e por isso os bons sentimentos não lhes custam esforço. Virtudes cristãs versus imperfeições morais. Contraponto-se a cada uma das virtudes humanas, existe quase sempre uma imperfeição moral, um defeito. Ao orgulho, por exemplo, se opõe a humildade, ao egoísmo, a caridade, à intolerância, a paciência e a tolerância, à raiva, a afabilidade, ao rancor, a brandura, etc. Nosso esforço, assim, enquanto vivos, é substituir cada imperfeição moral pela sua correspondente virtude. A quaisquer das imperfeições morais, sempre se contrapõe a maior das virtudes, que é o amor. Ou seja, por trás de qualquer das virtudes está sempre o amor. A imperfeição, o defeito, o mal que existe nos corações dos homens são frutos exclusivamente da criação humana, fruto da sua ignorância das leis divinas e da sua rebeldia em aceitá-las. O processo de aquisição de virtudes cristãs é, assim, progressivo e lento, levando tempo para o desenvolvimento de todo o potencial que Deus coloca em cada um dos seus filhos. As virtudes cristãs e a evolução da humanidade. É imprescindível para a humanidade entrar em uma nova fase, a do seu inevitável progresso moral, que o homem se conheça, que identifique sua realidade quanto aos vícios e outras imperfeições morais,
assim como as virtudes que eventualmente possua. As ideias cristãs favorecem o desenvolvimento de fé inabalável na bondade e na misericórdia de Deus, condição que nos faz acreditar no advento de um mundo de paz e felicidade. É para a virtude compreendida e praticada que a humanidade deve estar sempre voltada, para a virtude realmente cristã, afastando de seu coração o sentimento de orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imitem esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Cada virtude tem seu mérito próprio. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que é resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Segundo Kardec, a virtude é um dom de Deus. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. Aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Ó vós, todos a quem a fé cristã aqueceu em seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça desejada por todos os cristãos sinceros. Contudo, é necessário que se diga: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, já que pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se harão de redimir. Francisco Nicolau Madalena, Paris, 1863. Recado de algumas virtudes. O amor é o mais nobre dos sentimentos. É a fonte de virtudes, uma afeição sincera, profunda e durável, que nos ajuda a caminhar nessa difícil estrada da vida. É ternura, carinho, brandura. Feliz aquele que ama, porque não conhece a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Ele passa a viver como que fora do corpo. Isso significa que ele é feliz. É um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. É um sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O amor é o requinte dos sentimentos. Amar é confiar, é aceitar, é respeitar as diferenças individuais, é querer ver um outro feliz e colaborar para tal. Precisamos aprender a olhar cada pessoa com olhos de simpatia, vontade de gostar dela. Com essa atitude estaremos facilitando o desenvolvimento do amor ao próximo e nós próprios, ainda que o outro não nos corresponda da mesma maneira. Amor é conquista interior de cada indivíduo. O amor pleno está em nós, em nossa essência, visto que somos filhos de Deus. É nossa tarefa desenvolver esse potencial divino em nós, para que a inteligência não nos leve a permanecer no orgulho e no egoísmo. A caridade. A caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajudar o próximo, sem buscar qualquer tipo de recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano. Permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Caridade é o ato pelo qual deixamos fluir o amor, que abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Ou seja, a doação natural é total,
sem constrangimento nenhum para com o próximo, pois temos o amor como força, regendo todas as nossas relações. Jesus não se limitou apenas a recomendar a caridade, põe-na como condição absoluta para a conquista da felicidade futura, assegurando que as ações empreendidas pelos caridosos com certeza lhes assegurarão uma melhor posição no futuro, quando a justiça divina chamar a prestação de contas, bem como ensinou também em outra oportunidade, a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo coloca a caridade acima da própria fé, afirma ainda que fora da caridade não há salvação. A humildade refere às qualidades daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se ser superior a elas. É a virtude que dá o sentimento exato da nossa fraqueza, modéstia, respeito, reverência e submissão, fazendo-nos reconhecer nossas próprias limitações. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é uma das mais nobres de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. Como virtude, é uma demonstração de respeito para com toda a humanidade. A humildade é uma luz que brilha transpondo além, sem nunca ofuscar o dom de ninguém. O verdadeiro humilde geralmente não sabe que eu é. São as pessoas ao seu redor que acabam por descobri-lo. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim da apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.